Boa tarde, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos e o nosso abraço de agradecimento por você nos permitir estar com você nesta tarde de sábado. Como é maravilhoso, meu querido ouvinte, estar na sua companhia. Chegamos no final do mês, hoje é 30 de julho de 2022, está vindo aí agosto e que Deus permita que seja, sim, um mês abençoado para todos nós. Meus queridos irmãos, você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê e este é o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Peçamos, meus irmãos, por intercessão da Virgem Santíssima, paciência, coragem e a fortaleza necessária para carregarmos todas as nossas cruzes, né, meus irmãos? O nosso Deus é todo misericórdia. Hoje no nosso programa nós temos como tema o batismo no começo da igreja. Invoquemos, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema hoje o batismo no começo da igreja. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, o Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura. Então, meus amados irmãos, aqui hoje eu quero agradecer as mensagens, que sempre os nossos irmãos ouvintes estão nos enviando, agradecendo e pedindo também que vocês possam sugerir temas para os nossos programas, alguma dúvida sobre algum tema ou algum tema que você tenha curiosidade, é só nos enviar a mensagem pedindo para falar sobre o determinado tema que nós iremos pesquisar em fonte segura para podermos falar aqui nos programas. Então, iniciemos hoje o programa com Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 30 a 33. Conduzindo-os para fora, perguntou-lhe: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos Paulo anunciando ao carcereiro. Paulo e Silas estavam presos e anunciam, louvam ao Senhor na prisão, e acontece que as portas se abrem todas e Paulo anuncia ao carcereiro e depois é levado à sua casa e ali realiza o batismo, não só ao carcereiro, mas a todos os da sua casa, ou seja, todos os seus familiares. Com certeza este carcereiro tinha filhos, então havia crianças na casa. E o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? O batismo na igreja é o parágrafo 1226. A partir do dia de Pentecostes, a igreja celebrou e administrou o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão impressionada com sua pregação: Arrependei-vos e cada um de vós
seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Os apóstolos e seus colaboradores oferecem o batismo a todo aquele que crê em Jesus, judeus tementes a Deus, pagãos. O batismo aparece sempre ligado à fé. Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Declara São Paulo a seu carcereiro em Filipos. O relato prossegue. Imediatamente o carcereiro recebeu o batismo, ele e todos os seus. Atos 16, versículos de 31 a 33. Segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo o crente comunga na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Batizados em Cristo Jesus, isso é o parágrafo 1227. Batizados em Cristo Jesus, em sua morte, é que fomos batizados. Portanto, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos a vida nova. Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 4. Os batizados vestiram-se de Cristo pelo Espírito Santo. O batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. Parágrafo 1228. O batismo é, pois, um banho de água no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz seu efeito vivificante. Santo Agostinho dirá do batismo: une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. Então, meus amados irmãos, nesses 3 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, nós vemos aqui o ensinamento do batismo na Igreja, que iniciou com os apóstolos lá no dia de Pentecostes. E a todos os crentes que aceitaram a palavra e aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, todos foram batizados, eles e os de sua casa. E no meio desses adultos havia criança. Então vamos ao texto, A igreja nos primeiros séculos ministrava numa única celebração para os adultos e crianças 3 sacramentos: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Para os adultos havia uma preparação de 3 anos, o catecumenato. Na vigília pascal, o catecúmeno recebia os 3 sacramentos. Muitos são os documentos e citações que narram o batismo dos primeiros séculos. Vamos conhecer algumas citações importantes dos padres da Igreja, que nos esclarecem muitas coisas. Esses padres foram os grandes homens que formularam a fé católica desde os apóstolos, enfrentando as heresias e os cismas. Entre eles estão São Jerônimo, São Basílio Magno, São Gregório Magno, Santo Agostinho, Santo Irineu de Leão, etc. E é interessante e importante conhecer um pouco do que esses pais da Igreja escreveram sobre o batismo nos primeiros séculos da Igreja. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos os padres da Igreja, os pais da Igreja, ou seja, a patrística, aqueles primeiros padres após os apóstolos que foram desenvolvendo o credo e o ensinamento da Igreja, que é o magistério da Igreja, através da tradição da Igreja. Ainda não existia a Bíblia como nós a conhecemos hoje, apenas escritos separados, livros separados. E eles vão nos relatar justamente muito sobre o batismo.
Então, Tertuliano, que foi bispo em Cesareia, escreveu no século III o Tratado sobre o Batismo, que fornece informações importantes. Ensina que os catecúmenos deviam invocar Deus em orações fervorosas, com jejuns, genuflexões e vigílias. O ministro, o bispo, na vigília pascal benzia a água, o catecúmeno renunciava ao demônio. A seguir, o ministro perguntava: crês em Deus Pai? Após a resposta, afirmava do catecúmeno. Mergulhava-o na água, interrogava ainda: crês em Deus Filho? E crês em Deus Espírito Santo? Seguindo-se a cada resposta um mergulho na água. Depois ele era ungido com óleo e recebia a imposição das mãos, pela qual se comunicava o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos nesses 2 parágrafos que a igreja ministrava os 3 sacramentos da iniciação cristã no mesmo dia, no mesmo momento, que era o batismo, a confirmação, o crisma e a Eucaristia, que são os sacramentos da iniciação cristã. Depois, posteriormente, a igreja veio a celebrar estes sacramentos em separado, o batismo, depois a Eucaristia e aos 14 anos, 15 anos, a criança vai confirmar o seu batismo, o crisma. Santo Hipólito de Roma: ouçam os catecúmenos a palavra durante 3 anos. Escolhidos os que receberão o batismo, sua vida será examinada. Se viverem com dignidade enquanto catecúmenos, se honraram as viúvas, se visitaram os enfermos e se só praticaram boas ações. Aproximando-se o dia em que serão batizados, exorcize o bispo cada um. Jejum na véspera do sábado os que receberão o batismo. Ordene-se a todos que rezem e se ajoelhem. Impondo-se sobre eles as mãos, exorcizará o bispo todos os espíritos estranhos, para que fujam e não tornem jamais ao terminar o exorcismo. Sopre-lhes no rosto. Depois de marcar-lhes com o sinal da cruz a fonte, os ouvidos e as narinas, ele os fará levantar-se. Ao cantar do galo, reze-se primeiro sobre a água na fonte ou derramando-se do alto. Em caso de necessidade, usa-se a água que se encontraram. Os batizados despirão as suas roupas, batizando-se primeiro as crianças. Todos os que puderem falar por si mesmos falem. Os pais ou alguém da família falem pelos que não puderem falar por si. Batizem-se os homens e, finalmente, as mulheres. Esta longa descrição de como era ministrado o batismo e que continua mostra que este sacramento era ministrado na madrugada do domingo, após um dia inteiro de orações, leituras e jejum. A preparação era longa, com anos de instrução e exorcismos, não de possessos. Batizavam crianças que ainda não tinham idade para falar. A unção do óleo após o batismo equivale ao sacramento da crisma. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui, através desta descrição de Santo Hipólito, como era realizado. Eu acredito que hoje, se fosse desse jeito, muitos dos crismandos não receberiam o sacramento. São Justino Mártir, primeira apologia 61. Os que são batizados por nós são levados para um lugar onde haja água e são regenerados da mesma forma.
como nós o fomos. É em nome do Pai, de todos, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que recebem a loção na água. Esse rito foi-nos entregue pelos apóstolos. Então aqui São Justino vai atestar que os apóstolos que passaram esta fórmula do rito, nós vemos na Sagrada Escritura, quando Jesus manda os apóstolos irem batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Didaquê, a doutrina dos apóstolos, quanto ao batismo, batizai assim, depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em água corrente. Se não existe água corrente, batize-se em outra água. Se não puder ser em água fria, faze em água quente. Se não tens bastante de uma ou de outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, jejum o que batiza, o que é batizado e outras pessoas. Aqui se vê claramente que desde o primeiro século a Igreja já ministrava o batismo por efusão, derramamento de água, e não apenas por imersão, mergulho na água, que é outra dúvida, né? Como era o batismo, se era o mergulho na água, simbolizando a morte e o renascimento para a nova vida, ou se apenas por efusão, que é aquele derramamento da água na cabeça, né? E se praticava os dois. Santo Irineu, bispo de Leão, Jesus veio salvar a todos os que através dele nasceram de novo pelo batismo de Deus, os recém-nascidos, os meninos, os jovens, os velhos. O batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, os que têm o Espírito, pois os que têm o Espírito de Deus são conduzidos pelo Verbo, isto é, ao Filho, mas o Filho os apresenta ao Pai e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito Santo, não é possível ver o Filho de Deus, e sem o Filho ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Que palavras edificantes estas de Santo Irineu, né? Que vai nos dar essa linda catequese sobre o batismo e sobre a Trindade Santa. Orígenes, bispo de Alexandria, a Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Então, já desde os primeiros séculos, a Igreja já praticava o batismo em crianças. São Cipriano, bispo de Cartago, do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Note que desde o século II já há uma comprovação de que a Igreja batizava os recém-nascidos, como continua a fazer hoje. Santo Hilário, tudo o que aconteceu com Cristo dá-nos a conhecer que depois, na imersão na água, o Espírito Santo voa sobre nós do alto do céu e que, adotados pela voz do Pai, nos tornamos filhos de Deus. O Concílio de Cartago, no ano 418, que condenou o pelagianismo, rejeitou a posição daqueles que negam que se devam batizar as crianças recém-nascidas no seio materno, do seio materno. Cano 2. O Concílio de Florença, no ano 1442, exigiu que fosse administrado o batismo aos recém-nascidos o mais depressa que se possa fazer comodamente. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos
que desde os primeiros séculos, né, se batizava também as crianças e os adultos, onde os adultos recebiam uma catequese de 3 anos, né, e ia-se investigando se os catecúmenos, se aqueles que pediam batismo, assistiam às viúvas, visitavam os enfermos, tinham uma boa conduta, faziam orações, jejuns, né? Hoje tão raramente praticado o jejum. Se fazia também o sacramento do batismo na vigília, ou seja, na madrugada. Então nós vemos aqui vários testemunhos de santos padres, daqueles que formaram praticamente a doutrina da Igreja Católica nos primeiros séculos, após os apóstolos, onde eles combateram as várias heresias. Vimos aqui na citação de Santo Hilário, que o Concílio de Cartago, no ano 418, que se condenou o pelagianismo, né, rejeitando a oposição daqueles que negavam que se deva batizar os recém-nascidos do seio materno, se deva batizar as crianças. Então, já no ano 418, já se rejeitou essa contradição, essa heresia de não batizar as crianças. E claro que naquele tempo havia muito mais não cristãos do que cristãos. Então, quando a pessoa se convertia ao cristianismo, se convertia a Cristo, é claro que se batizava mais adultos, mas não quer dizer neste fato que não se batizava as crianças, pois estes adultos, muitos deles já eram casados, já eram pais, e quando se batizava também os seus filhos, né? Então, por que batizar as crianças? Qual a razão teológica? Então, a razão teológica pela qual a Igreja batiza crianças é que o batismo não é como uma matrícula em um clube, mas é um renascer para a vida nova de filhos de Deus, que acontece mesmo que a criança não tome conhecimento do fato. Então, a partir do batismo, a graça trabalha em seu coração como um princípio sobrenatural. Elas não podem professar a fé, mas são batizadas na fé da igreja a pedido dos pais. Ou seja, aqueles que já são batizados, os pais pedem o batismo para os seus filhos. E a graça do Espírito Santo já vai trabalhar em seu coração. Essa é a fé da nossa igreja, e como é lindo ver tantos padres que defenderam a igreja das heresias no início dos séculos, né, no início do caminhar da igreja pós-apóstolos, defenderem e também falarem, nos ensinarem tanto, já que nós desconhecemos, boa parte de nós cristãos desconhecemos esses ensinamentos dos primeiros padres, né? Então, meus amados irmãos, aqui fazemos um pequeno intervalo, tempo de ouvir uma música, beber uma água e já já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, e vamos aqui ouvir as palavras de Santo Agostinho, a explicação sobre o batismo de crianças nas bocas deste grande santo da nossa igreja. Santo Agostinho já explicava: as crianças são apresentadas para receber a graça espiritual, não tanto por aqueles que as levam nos braços, embora também por eles, se são bons, fiéis, mas, sobretudo, pela sociedade espiritual dos santos e dos fiéis. É a Mãe Igreja toda que está presente nos seus santos a agir, pois é ela inteira que os gera a todos e a cada um. Nenhum pai espera o filho chegar à idade adulta para lhe perguntar
se ele quer ser educado, ir para a escola, tomar as vacinas, etc. Da mesma forma, deve proceder com os valores espirituais. Se amanhã esta criança vier a rejeitar o seu batismo na idade adulta, o mal lhe será menor. Da mesma forma que se na idade adulta renegar-se os estudos ou as vacinas que os pais lhe propiciaram na infância. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui, primeiro nas palavras de Santo Agostinho, né, que é a mãe igreja, que está presente nos seus santos, que também, junto com os pais, apresentam esta criança, né, para receber a graça espiritual. E aqui o argumento mais atual, né? Nenhum pai ou mãe espera o filho se tornar adulto para matricular na escola, para lhe oferecer os estudos, mas os coloca desde criança, né? Então, da mesma forma, no mesmo entender, nós pais devemos apresentar os nossos filhos assim que seja oportuno, desde criança. Então, a Bíblia dá indícios de que a igreja sempre batizou crianças. Na casa do centurião Cornélio, com toda a sua casa, né, nós vemos lá em Atos 10, a negociante Lídia de Filipos, Atos 16, 14 e seguintes, o carcereiro de Filipos, 16, 31, 33, que foi a leitura que eu escolhi para iniciar este programa. Crispo de Corinto, Atos 18, 8, a família de Estéfanas, 1 Coríntios, capítulo 1, 16, Orígenes de Alexandria e Santo Agostinho atestam que o costume de batizar crianças é tradição recebida dos apóstolos. Santo Irineu de Leão também considera óbvia a presença de crianças e pequeninos entre os batizados. Isso ele escreveu contra as heresias. Um sínodo da África, sob São Cipriano de Cartago, aprovou que se batizasse crianças já a partir do segundo ou terceiro dia após o nascimento. O Concílio de Cartago, do ano 418. Então, toda a igreja, os bispos, todos reunidos e decidiram, rejeitaram a heresia do pelagianismo. Também os mais pequeninos que não tenham ainda podido cometer pessoalmente um pecado são verdadeiramente batizados para a remissão dos pecados, a fim de que, mediante a regeneração, seja purificado aquilo que eles têm de nascença, ou seja, o pecado herdado dos nossos pais, que vai nos levar, a graça do batismo vai nos lavar deste pecado. No credo do povo de Deus, o Papa Paulo VI afirmou: o batismo deve ser ministrado também às criancinhas que não tenham podido ainda tornar-se culpadas de qualquer pecado pessoal, a fim de que elas, tendo nascido privadas da graça sobrenatural, renasçam pela água e pelo Espírito para a vida divina em Cristo Jesus. Ou seja, o batismo nos lava do pecado original, meus amados irmãos. Então, a Bíblia sugere o batismo de todos, o que inclui as crianças. Nós vemos isto em Atos 2, 38 a 39. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então isso vai nos dizer São Pedro em Atos 2, versículos 38 a 39. Lá em Atos 16, 15, depois que foi batizada ela e a sua casa, rogou-nos, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 33, tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões. Então foi ele batizado, e ele e todos os seus. Atos 18, 8, Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. 1 Coríntios 1,16, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí atestando que as crianças também recebiam o batismo. Então, nós vemos desde o início, desde os apóstolos e desde os santos padres, os primeiros padres da igreja, pós-apóstolos, que vão nos atestar esta veracidade do batismo de crianças. Então, desde o século II, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1250, afirma que a gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A razão teológica da prática do batismo de crianças é a seguinte: o sacramento não é mera matrícula numa associação, mas é o renascer, um receber a vida nova dos filhos de Deus, que tem pleno sentido mesmo que a criança ignore o que lhe acontece. Esse renascer para a vida eterna é que dá pleno sentido ao primeiro nascimento a partir dos pais, pois torna a criança herdeira do sumo bem. O fato de que as crianças ainda não podem professar a fé pessoalmente não é obstáculo, pois a Igreja batiza os pequeninos na fé da própria Igreja, isto é, professando a fé em nome dos pequeninos. Esta doutrina se acha expressa no ritual do batismo, quando o celebrante pede aos pais e padrinhos para que professem a fé da Igreja na qual as crianças são batizadas. Então, a igreja só não batiza as crianças quando os pais não o querem ou quando não há garantia alguma de que o batizado será educado na fé católica, mesmo quando os pais não vivem como bons católicos. A igreja julga que a criança tem o direito de ser batizada desde que os próprios pais e padrinhos ou a comunidade paroquial lhe ministrem a instrução religiosa. Assim, os pais católicos que não vivem o matrimônio sacramental têm o dever de mandar batizar os filhos e providenciar sua educação religiosa. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí um resumo da teologia de batizar as crianças, né? Um resumo pequeno. Então, quais as condições para os padrinhos de batismo? Nós vemos isto no direito, no Código de Direito Canônico. Então, vou citar aqui alguns parágrafos. O parágrafo 872, ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho a quem cabe acompanhar o batizando adulto, na iniciação cristã e junto com os pais apresentar o batismo, o batizando criança. Cabe também a ele ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. Aqui já neste parágrafo nós vemos a grande importância na escolha dos padrinhos, né?
para as crianças, para os batizandos. Parágrafo seguinte, 873. Admite-se apenas um padrinho a uma só ou uma só madrinha, ou também um padrinho e uma madrinha. 874, parágrafo 1º. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, primeiro, seja designado pelo batizando por seus pais ou por quem lhes faz as vezes, ou, na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. Segundo, tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Terceiro parágrafo. Seja católico confirmado, já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Parágrafo 4º. Não tenha sido atingido por nenhuma pena canônica legitimamente irrogada ou declarada. Parágrafo 5º. Não seja pai ou mãe do batizando. Nota: fora das condições do parágrafo 1º, que são requeridas pela própria natureza das coisas, não parece que as qualidades expressas neste cânon afetem a validade, mas apenas a liceidade da designação do padrinho. Ou seja, o padrinho não atingindo esses requisitos, não fica inválido o batismo, mas apenas a laicidade, ou seja, a autoridade do padrinho, né, que já afeta muito na escolha. Como é que eu vou escolher um padrinho que não vive a fé, que não dá testemunho da fé da igreja? Mas nós sabemos muito bem hoje que é muito mais pela festa, pelo parentesco, muitas vezes pela a amizade dos pais com o padrinho, né? O parágrafo 2º é mais restritivo do que o número 98 do Diretório Ecumênico, pois lá se permite que os orientais que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica desempenhem o papel de verdadeiros padrinhos, não só de testemunhas, no batizado católico. No parágrafo 874, parágrafo 2º, o batizado pertencente a uma comunidade eclesial não católica só seja admitido junto com um padrinho católico, o qual será apenas testemunha do batismo. O parágrafo 875, se não houver padrinho, aquele que administra o batismo cuide que haja pelo menos uma testemunha pela qual se possa provar a administração do batismo. Por isso que, meus amados irmãos, toda vida que tem um batizado, se faz o convite a toda a comunidade para que sejam testemunhas. Aqui vamos ver 5 coisas que talvez nós não saibamos sobre o batismo católico. Iniciou-se com os apóstolos, desde o dia de Pentecostes, que a igreja vem celebrando e administrando o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara à multidão, abalada pela sua pregação: convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo. Segundo, tem vários nomes. Batizar, do grego batizen, significa mergulhar ou imergir dentro da água. Esta imersão simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com ele. Renova-se a cada ano em todos
os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer depois do batismo. É por isso que a Igreja celebra todos os anos a Vigília Pascal, a renovação das promessas do batismo. A preparação para o batismo conduz apenas ao umbral da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, de onde jorra toda a vida cristã. Ou seja, no Sábado Santo, nós renovamos as promessas batismais. Não batizado, não batizado pode batizar, diz o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1256, que são ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero, e na Igreja Latina também o diácono. Em caso de real necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, pode batizar, se tiver a intenção requerida, e utilizar a fórmula batismal trinitária, ou seja, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinto, selo único e permanente. O batismo marca o cristão com um selo espiritual indelével de sua pertença a Cristo. Esta marca não é apagada por nenhum pecado, embora o pecado impeça o batismo de produzir frutos de salvação. Então, meus amados irmãos, nós vimos aí todo este ensinamento da Igreja Católica desde os primeiros séculos. Já se batizava também as crianças. Evangelho de hoje, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui alguns personagens, né? Nós vemos Herodes, Herodíades e a filha de Herodíades. Aqui uma situação muito difícil. A filha de Herodíades não é citada o nome dela. Isso quer simbolizar para nós toda a situação, toda a ocasião de pecado, a tentação, né? Pois ela dançou e agradou a Herodes, né? João Batista, aquele que denuncia o erro, que anuncia a verdade, ou seja, a palavra, Jesus Cristo, né? Que vai contra tudo o que o mundo hoje prega e ensina, né? E Herodes, aquele que entregue, né, as delícias do pecado, né? Aqui ele vive o adultério, né? Um pecado contra o sexto mandamento, né? E manda não pecar contra a castidade. Toda essa situação
nos leva a pensar uma coisa: não devemos dialogar com a ocasião de pecado, meus amados irmãos. Assim como Herodes se agradou da dança da filha de Herodíades e não teve forças para resistir ao seu pedido de matar João, e João aqui matar significa matar João para nós hoje, matar a vida nova em Cristo, matar a verdade, matar a liberdade que a palavra de Deus, Jesus Cristo, nos concede pela graça, né? Essa palavra que nos liberta, que nos cura e que nos salva, meus amados irmãos. Então, se nós nos entregarmos às delícias, né, às solicitudes que o pecado nos traz, nós vamos acabar cedendo e matando a graça de Deus em nosso coração. Que nós possamos, meus amados irmãos, rezar, pedir essa graça a Deus, Pai, de resistir ao pecado, nós enquanto igreja. Pedir a graça também pelos nossos bispos, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo Papa Bento XVI, pelo bispo, o nosso bispo, né, que já está prestes a assumir a nossa Diocese de Iguatu, Dom Geraldo Freire, e cada um coloque também o seu bispo, pelos nossos padres, né, pelos nossos sacerdotes, para que sejam fiéis ao ensinamento de Deus e estejam dispostos, como João Batista, a dar a vida pela verdade do ensinamento da Igreja, pela verdade da doutrina da Igreja Católica. Rezemos pedindo esta graça, pedindo a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, né? De São Pedro Crisólogo, também celebramos hoje o seu dia, que eles possam interceder por nós enquanto igreja, pelos bispos, pelos presbíteros, por todo o clero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Meus queridos ouvintes, já terminou o nosso tempo e como foi maravilhoso estar com você. Vamos ser agradecidos pela semana que finaliza hoje, né? Amanhã se inicia uma nova semana, uma nova folha em branco, onde você pode começar tudo novo em sua vida. É dia do Senhor e que possamos ir à missa, possamos ir ao encontro e participar da Eucaristia. Continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco durante essa hora de programa. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Continue em sintonia, porque vem aí Padre Reginaldo Manzotti, a hora da misericórdia.